Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Saudações, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Nós damos continuidade hoje ao nosso estudo da Palavra de Deus e hoje estaremos estudando Apocalipse 4. Nós vamos relativamente devagar, porque acredito que quando a gente estuda com calma, com paciência, de fato, a gente consegue solidificar melhor o que aprende, né? Então, aqueles que gostam de acompanhar, aqueles que gostam de marcar, Apocalipse capítulo 4, então, leio a partir do versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. Tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Obviamente que a palavra de Deus, ela não é, principalmente quando falamos do livro de Apocalipse, ela não é uma palavra fácil de se entender. O livro do Apocalipse, como temos visto até aqui, é um livro feito de simbolismos. E um livro feito de simbolismos, ele traz a nós, obviamente, a interpretação que a própria Bíblia deve nos dar. E se nós não conseguirmos permitir, em primeiro lugar, que o Espírito de Deus nos ensine, nos mostre como entender este livro, de fato, nós não vamos conseguir interpretar e receber as lições que ali estão. Porém, obviamente, este Espírito que nos dá entendimento no Apocalipse, ele é, neste particular, um dom específico. Que dom específico é esse? Porque o Espírito, a palavra de Deus diz que nos dá paciência, nos dá benignidade, nos dá mansidão. O Espírito nos dá, de fato, uma série de dons que são relativos ao comportamento e ao caráter. Você diz uma pessoa, olha, essa pessoa é uma pessoa mansa. Aí vai um sujeito que é um bom caráter, a gente diz.
Estes são dons do Espírito. Porém, aqui especificamente, os dons que fazem parte de um caráter construído, né? E um caráter moralmente bom, né? Quando você é uma pessoa moralmente boa, não é neste particular o que se apresenta para a interpretação deste livro especificamente e, claro, a inspiração divina. Ou seja, a pessoa pode ser uma pessoa moralmente muito boa, mas isso não é suficiente para que ela entenda a palavra de Deus. Por isso nós vemos pessoas de religiões não cristãs que são pessoas com uma moral muito boa, com um caráter bom, mas não entendem a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi feita e ela é destinada ao cristão. E o Apocalipse foi destinado a cristãos entre os cristãos. Ou seja, nem todo cristão vai entender o livro do Apocalipse. Ele vai entender se ele for de fato o quê? Um servo. Lembrem-se sempre disso. O Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus, certo? E sempre nós temos isso, né? Este espírito, então, que é necessário para esse entendimento, está relatado, obviamente, na própria palavra de Deus, como sempre, né? Vamos para o livro, mesmo livro do Apocalipse, perdão, um pouquinho mais à frente, vamos ver o que nos diz o capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 17. 12, versículo 17. O que é que vamos encontrar ali? Nós já passamos por esse texto, mas nunca é demais lembrar, certo? Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão, quem é o dragão? O dragão é Satanás. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Prestem bastante atenção nisso. O dragão irou-se contra a mulher. Vamos lá. E eu quero que alguém me ajude nisso. Quem é o dragão? O dragão, que é Satanás, irou-se. O que é esse irar-se? Ficou bravo. Com quem? Com quem ele ficou bravo? Com a mulher. Quem é a mulher? Quem? Amém. Satanás então ficou bravo com quem? Com a igreja. Mas leiam, me ajudem. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer o quê? Momento. Foi fazer guerra. Contra quem? Não. Prestem atenção. Ele ficou bravo com a igreja. Então ele ficou bravo com essa igreja aqui. Mas ele foi fazer guerra contra quem? Com o resto da sua semente. Ele foi fazer guerra com o remanescente, ou o resto da semente. Por quê? Porque dentro da igreja não todos estão preparados. A igreja tem o que? Trigo e joio. Ele não vai fazer guerra com joio. Ele vai fazer guerra com quem? Com trigo. Então ele vai fazer guerra àqueles que permanecerem firmes. Por exemplo, um exemplo bastante simples. Essa igreja tem 200 membros. Daqui a pouco a igreja vai ser perseguida. Vai ser. Daqui a pouco nós teremos o ecumenismo formado, como já está se formando. O pastor está estudando isso, está verificando. O que acontece? Daqui a pouco o Papa, que é o líder do ecumenismo, embora não apareça, ele é o líder do ecumenismo, ele vai pedir adoração. Ele vai chegar, vai oferecer a mão para você beijar, para você se ajoelhar, e agora você vai decidir. Ou você adora a besta,
ou você vai receber a sentença de morte. E você vai ter que decidir. E vai ficar somente quem? Quem permanecer firme. Os que vencerem a besta, diz o texto. Bom, então vamos lá. O dragão, que é quem? Ficou bravo com quem? Com a igreja. E foi fazer guerra com quem? Nada de novo debaixo do sol. Lá no céu ele foi cativando anjo por anjo. Mas aí finalmente ele declarou guerra com quem? Com quem ficou ao lado de Deus. Os anjos que disseram, nós não vamos com você, ele declarou guerra. Esta guerra ele trouxe para cá. E vai se repetir a história quando? Quando houve a guerra, a terça parte foi expulsa, correto? Sim ou não? Sim. Apocalipse 12. A terça parte é expulsa. Agora ele cria uma guerra aqui. E a terça parte que se mantiver ao lado de Cristo substitui a terça parte que ficou ao lado do inimigo. Nada de novo debaixo do sol. Vê que perfeição a palavra de Deus. É uma coisa impressionante como Deus controla todas as coisas na sua mão. Agora, vamos finalizar. Me ajudem lá. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o remanescente, ou o resto da semente da igreja. A semente da igreja, lembrem-se, a primeira semente da igreja foi o que apareceu e aconteceu lá com Adão e Eva. Porém, inimizade entre ti e a tua semente. Mas a semente prometida ali era: esta é a grande semente prometida, a guerra entre ti e a tua semente. A guerra da serpente ali, quando ele diz, porém, inimizade entre ti e a semente da mulher, a inimizade era entre o dragão, ali representado pela serpente, que faria guerra contra Cristo quando viesse à terra, porque a grande guerra dele é contra Cristo. Ele não tem guerra com o ser humano. Por que ele não tem guerra com o ser humano? O ser humano não ameaça ele. Porém, quando estes seres humanos se convertem em cristãos, agora ele se levanta fazendo guerra contra eles. Me entendem? Satanás não tem guerra contra o ser humano, ele tem guerra contra Cristo. E quando você aceita Cristo como teu Salvador, quando você resolve fazer o que a Bíblia te diz, agora ele movimenta a guerra contra você. Por quê? Porque ele não vê você mais como um ser humano, ele vê você como um cristão. Só que ele não pode vencer a Cristo e não pode vencer a Deus. Mas ele quer machucar o coração de Deus e quer machucar o coração de Cristo. Como é que ele vai fazer isso? Atacando os filhos. Entendem? Bom, então, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente remanescente. Quem são eles? Vamos ler o resto. Foi fazer guerra com o remanescente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Com quem então que Satanás vai mover a guerra? Com os que guardam os mandamentos. Está difícil entender isso, irmãos? Não. Não está difícil. A guerra dele então é com aqueles que ele sabe que são protegidos e são o grupo especial nas mãos de Deus, os que guardam os mandamentos. E que mais? Tem o testemunho de Jesus. Tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10. Quem quer ler? Apocalipse 19:10 vai mostrar qual é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10. Quem quer ler em voz alta para nós? Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Me ajudem. Biblicamente, o que é o testemunho de Jesus? Ótimo! Espírito de Profecia. Por isso disse.
Então, para não errar, vocês é que vão me dizer agora. Quem? Ficou irado com quem? Com a igreja. Mas foi fazer Com Guerra, com quem? vocês. Que são quem? os que guardam os mandamentos. Guarda os E mandamentos. tem mais o quê? Testemunho de Jesus. Que é o quê? O Espírito de profecia. Entenderam? A guerra de Satanás não vai ser contra a igreja. Não. A guerra dele vai ser contra quem? Quem guarda os mandamentos. E tem o espírito de... Profecia. O que é o espírito de profecia? O espírito de profecia é o que está se manifestando aqui, neste momento. Por quê? Ah, porque o pastor Rogério é melhor que todos vocês? É por isso? Não, por quê? Por que nós sabemos que o espírito de profecia está sendo manifesto aqui? Porque nós estamos estudando o quê? Não. Nós estamos estudando especificamente profecia. Obviamente, o espírito de profecia se manifesta para que você entenda a profecia. Me entende? A palavra de Deus toda é maravilhosa, não se discute. Mas a profecia requer o espírito de profecia. E o espírito de profecia não será dado a toda a igreja. A igreja toda tem condições de receber tranquilamente o dom da mansidão, o dom da paciência, o dom da longanimidade, o dom da benignidade. Mas o espírito de profecia é prometido a um grupo especial. Que grupo especial é esse de novo? É o grupo dos que Guardam os mandamentos. e tem o... Amém. Testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, é simples entender isso. Deus vem e diz para você assim: eu quero te dar o espírito de profecia. Será que ele não quer dar o espírito de profecia para toda a igreja? Sim ou não? Sim, ele quer dar a todos. O problema está nele ou na igreja? Onde está o problema? Sim ou não? Sim. Aí você entra numa igreja. Não estamos aqui para citar nomes, para atacar ninguém. Mas você entra numa igreja. O anjo, vejam bem, prestem bem atenção nisso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente devem acontecer é o que? Profecia, futuro. As coisas que brevemente devem acontecer. Então, vejam bem. O anjo parte do céu, certo? Vejam bem. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O anjo parte do céu com uma missão. Qual é a missão dele? Entregar aos servos de Deus o entendimento das profecias. Ele traz com ele a revelação de Jesus Cristo, ou não? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou. Então ele envia a revelação pelo seu anjo. O anjo vem na igreja. 5.000 membros. Quem ele está procurando lá dentro? Amém. Perfeito. Porque ele tem uma missão. E a missão dele não é para entregar para a igreja. É para entregar para os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Mas aí a igreja diz assim: não, pastor Vilmar, não, pastor Vanderlei, é o seguinte, os mandamentos de Deus ficaram no passado. A igreja ensina isso ou não? Não tem um monte de igreja que ensina isso? Pergunto, Deus pode dar o espírito de profecia para a igreja que ensina isso? Não pode. Ele quer. Mas por que Deus te daria um poder violento como o poder do espírito de profecia, se você não quer obedecê-lo? Por que ele faria isso? Ele quer. Mas imagine, ele te dá o poder prometido na palavra de Deus para você ensinar o erro. Será que Deus faria isso? Por que ele faria isso? Dá um poder para a pessoa ensinar o erro. Ele não pode fazer. Não é que ele não queira, ele não pode.
Então existe dois caminhos que a igreja precisa entender. Primeiro, e eu quero colocar algo para que os irmãos também entendam. Esse é um apagador? É? Obrigado. Eu vou apagando, porque senão... Deixa eu apagar aqui. Não vou apertar muito, porque vai cair aqui. Irmãos, por favor, entendam isso. Quando se fala de doutrina, é preciso que haja um claro, assim diz o Senhor. O que é um claro, assim diz o Senhor? Um claro, assim diz o Senhor, é doutrina. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso é uma doutrina baseada num mandamento. Pergunto, honra teu pai e tua mãe, é claro ou é confuso? Claro. Claro. Isso é doutrina, ok? Doutrina. Agora, o dragão se irou contra a mulher, é claro ou precisa de uma interpretação? Então, a profecia não é um claro, assim diz o Senhor. A profecia é um assim diz o Senhor. O que muda? O que muda? Um é um claro, assim diz o Senhor. O outro não é claro. Por quê? Precisa de uma interpretação. Então Deus, das doutrinas, Ele dá para toda a igreja de forma muito simples, muito clara. Não tem o que discutir. A profecia não. A profecia depende da interpretação. Mas isso não quer dizer que o homem pode interpretar. Não é porque precisa da interpretação que o homem que interpreta. Não. A Bíblia mesmo diz: nenhuma profecia veio de particular interpretação, mas homens de Deus falaram pelo Espírito Santo. Então a profecia finalmente precisa da interpretação, mas essa interpretação é dada pelo Espírito de Deus. Por isso que nós vemos que é preciso, para entender, o Espírito de profecia, que é o Espírito Santo, porém dado com um dom específico. Está bem aqui, até aqui, ou está confuso, irmãos? Por favor, se estiver confuso, nós estamos aqui para aprender. Eu sei que não são temas fáceis, né? Mas enfim, devagarinho a gente vai aprendendo, né? Então, isso pelo menos fica claro para a igreja, né? O dragão se ira contra a mulher, que é a igreja, né? E vai fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que se mantiverem firmes. Por isso a Bíblia também diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não diz aquele que aceitou, vai ser, não, aquele que perseverar, porque haverá uma guerra. Agora, repito, né? Esta guerra vai ser movida contra a igreja, mas ela vai, este ódio de Satanás será contra a igreja, mas a guerra mesmo é contra o remanescente. Está escrito, isso é o que está escrito, né? É por isso que há tanta confusão por vezes na igreja, tanta confusão doutrinária, tanta confusão do que se ensina, porque as pessoas não conseguem separar. Eles veem a igreja como um todo. A igreja pertence ao Senhor, mas dentro dela tem joio, tem trigo, né? Tem classes que estão melhor preparadas, classes, né, menos preparadas, enfim. Voltamos então agora, tendo isso em mente, né, da necessidade do estudo de profecia, para Apocalipse 4, então, que é o objeto de estudo. Veja que ele, até aqui, o Apocalipse capítulo 4 começa depois que foi dada a carta a todas as igrejas. Então foi dada a carta a todas as igrejas. As igrejas, eu não falei sobre isso, tá? Porque nós estamos estudando a verdade presente.
Lembram que quando falamos de Laodiceia, quem estava aqui no estudo a Laodiceia? Quem estava aqui no último estudo? No estudo a Laodiceia, nós vimos que a carta a Laodiceia é uma carta, que é a última carta, é a 7ª igreja, é uma carta que é dada a problemas específicos de uma igreja, povo que julga, né? E podem observar, quem tem acesso à rede social, dê uma olhadinha. Você coloca lá algo, a pessoa nem leu direito e já está julgando. Nem leu. Hoje a rede social é isso aqui, ó. Ele pega aqui, ajuda-nos. Ih, já estão pedindo ajuda de novo. Imediatamente. Tudo é julgamento. Então, a condição de Laodiceia é uma condição mundana, né? Mas nós vemos, por exemplo, que esse julgamento ele ocorre constantemente. É só olhar. De todas as formas. Às vezes a pessoa leva 5, 6, 10, 15 posts, um discutindo com o outro, para finalmente ver que os dois estão falando a mesma coisa. Por quê? Porque um começou, o outro já achou que estava julgando, já julgou, o outro já veio. Quando termina, os dois estão falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa. Ah, não, tem razão. Mas isso já tem um monte de confusão, né? Irmãos, por quê? Julgamento, ou pré-julgamento, se preferirem. A pessoa não... O ser humano não escuta mais direito. O ser humano não tem mais paciência para ouvir. Ele já está com as pedras na mão. É que nem aquela mulher, né? Olha, eles chegaram e disseram, olha, a lei de Moisés diz que é para apedrejar. Então, mas já está com as pedras na mão. Não, vamos ver. Vamos ver o que aconteceu. E Jesus mostra ali, inclusive, não é o assunto de hoje, mas Jesus mostra, inclusive, que aquilo de lei não tinha nada. A lei era correta? Era. A lei era colocada para se apedrejar mesmo. Mas o problema é que, número 1, a testemunha inicial tinha que ser o marido. O marido nem estava ali. Já estava errado ali. O marido tinha que ser testemunha daquilo que estava acontecendo, né? Ele era o primeiro que tinha que ser avisado. Tinha que ter 2 testemunhas, não tinha. Então foi feita toda uma confusão, tudo errado. Por quê? Porque nada de novo debaixo do sol, né? Julgamento, né? É o que o inimigo quer. Por quê? Porque só tem um que pode julgar. Então o inimigo está querendo dar um espírito de Dan, um espírito de Judas, né, de julgamento para todos. Bom, então nós vimos que Laodiceia tem essa condição, e depois que ele conta a história da última igreja, ele vai começar Apocalipse 4 dizendo: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Nós ouvimos milhares de sermões, você já deve ter ouvido muitos sermões, né? Onde a pessoa fala muito da porta aberta no céu. Você vai ver se Deus não vai abrir a porta para você, e você vai ganhar carro novo, e vão acabar os seus problemas financeiros. Irmãos, mais uma vez, vamos, todos nós, como servos de Deus, aprender a ler. Aprender a ler. O que diz o texto, irmão? Só esse texto. Depois destas coisas, olhei. João está dizendo, eu olhei e vi uma porta aberta onde? No céu. Não vai cair dinheiro do céu para ninguém. Para Deus, dinheiro não é tesouro. Para Deus, carro novo não é tesouro. Tesouro para Deus é um só. Este é o tesouro de Deus para o ser humano. A porta aberta no céu se abre para encher a igreja do tesouro de Deus. E o tesouro de Deus, não se enganem, é a palavra. Este é o tesouro de Deus. É esse o tesouro. Vocês não vão encontrar a Bíblia falando de nenhum outro tesouro verdadeiro que não seja o tesouro da palavra. E o tesouro da palavra apresenta um outro tesouro inicial. E ele mostra um exemplo bem simples deste tesouro inicial. O tesouro é mostrado com alguém que um dia foi e encontrou uma grande... O quê? Pérola. A pérola, em primeiro lugar, é Cristo. Ele comparou o Evangelho como aquele homem que foi e encontrou uma pérola, foi lá o tesouro, vendeu, foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, para poder receber e ficar com a grande pérola.
A pérola é Cristo. E nós temos que estar dispostos a abrir mão de tudo que temos para poder receber essa grande pérola. Não quer dizer que você tenha, não, vou lá vender tudo, vou lá, não. A ideia inicial, primária é, eu tenho que estar disposto a abrir mão de tudo. Eu não tenho que estar disposto a receber mais do que tenho. É abrir mão do que tenho. Quando eu vou à igreja e eu estou querendo dinheiro, eu ainda não entendi qual é o grande tesouro prometido por Cristo. Então eu tenho a pérola que é Cristo, mas eu também tenho pérolas preciosas que eu encontro neste tesouro, que é a palavra. O tempo todo nós estamos estudando e estamos encontrando pequenas pérolas, das quais Cristo é a maior de todas. Então quando eu encontrei a Cristo, eu começo agora a estudar a palavra, que é o próprio Cristo, porque ele é o verbo. Eu começo a encontrar novas pérolas diariamente. E esse é o grande tesouro. Então, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então vejam bem, o Apocalipse inicia, e vamos voltar um pouquinho, Apocalipse 1, primeiramente o versículo 19, tá bem? 19, o que diz ali? Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas vão acontecer. Então, em primeiro lugar, o Apocalipse começa com João escrevendo as coisas que estão no presente, as coisas que estão no passado, ou ficaram no passado, e as coisas que estarão no futuro. Então, escreve o que tem visto, passado, as que são e as que depois desta vão acontecer, certo? Agora, outro detalhe. Vejam o que acontece aqui no versículo, nós já estudamos isso, mas vamos rememorizar algumas coisas. No versículo 10, 10, o que diz ali? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Já estudamos, certo? E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Irmãos e irmãs, vejam bem, ele ouve uma voz como de trombeta. Quando ele se vira, o que ele vê? 7 castiçais. Que mais que ele vê? Ele vê um homem vestido com que roupa? Vestido até os pés com uma veste comprida, ou uma veste talar. Algumas versões vão dizer vestes talares. Então ele estava com uma veste comprida. Nada na Bíblia é por acaso. Alguém diria, mas o que eu quero saber da roupa? O que eu quero saber? Está nesse livro fantástico que é o Apocalipse, está ali por uma razão. Veja bem, ele vê alguém com uma voz de trombeta, ele vê 7 castiçais, ele vê que está vestido de roupa comprida. Ele está vendo, vejam, nós estamos no ano 96 de Domiciliano. No ano 96, João está escrevendo que viu Cristo. Só que ele vê Cristo com voz, por isso diz voz de trombeta, é a voz de Cristo. Ele vê Cristo, mas ele não apenas vê Cristo, ele vê e é mostrado para ele onde Cristo está. Onde Cristo está. Como é que eu sei? Por exemplo, nesse exato momento, onde está o pastor Vilmar? Onde ele está? Por que nós sabemos disso? Porque estamos vendo. Ele diz, eu olhei e vi.
E foi mostrado para ele, para quê? Para bonito? Não, foi mostrado para que soubesse. Os castiçais, lembrem-se, Moisés constrói-me um santuário, figura do que há no céu. Aqui havia o átrio, aqui havia o santo e aqui havia o santíssimo. O castiçal estava aqui. Aqui estava o castiçal. Aqui estavam os pães da preposição. Pergunto, olhando para o santuário, onde João viu Cristo? Amém. Perfeito. Ele viu Cristo aonde? Aqui. Aqui. Sim ou não? É bíblico ou não é? Certo. Isso as igrejas não entendem, não aceitam, e daí nós temos dificuldade. Nós só podemos receber luz do céu se entendemos da onde vem essa luz. Deus não iria nos mostrar isso para nada. Ele quer que você e eu saibamos que no ano 96, que é quando foi escrito, João está na ilha de Patmos, ele vê Cristo, e ele viu Cristo aqui. Aqui. É só ler. Só ler. Claro que como as pessoas não leem com cuidado, elas acabam não aprendendo. Mas o que quero ressaltar é isso, tá? Então é visto. E é visto mais. É dito que ele estava com veste comprida. Alguém tem aí uma versão que diz vestes talares? Não. Talares? Ótimo. Essas vestes talares é uma versão melhor, tá? Vestes talares. Por quê? Esta é a veste do sacerdote. O sacerdote se vestia de vestes talares, que era uma veste que tinha o urim, o tumim, e era das cores azul, vermelha e branca. Essa era a cor da vestimenta do sacerdote, que era a cor base lá do santuário, das cortinas. Quando se entrava, farão estofo de cortina na cor azul, vermelha, etc, púrpura. Bem, eram as cores que ele tinha: púrpura, vermelho e azul, né? E parte pequena de branco. Mas as cores base eram estas, certo? Então, repito, João está olhando e vê agora Cristo no ano de 96, num local específico, que é aquele. É o local santo, chamado de local santo. Mas agora, veja que ele ia escrever o quê? As coisas que ele viu, as coisas que ele estava vendo e as coisas que ele veria no futuro. Muito bem. E por que? Algumas pessoas dizem, mas por que o Apocalipse teve que ser escrito de forma tão difícil, tão complicada? Vocês imaginem ele escrevendo as coisas que estavam acontecendo. E ele fala pesado contra quem? Contra Roma. Vocês acham que aquela epístola dele, o Apocalipse, eles iam deixar sair? Não. Ele teve que escrever em símbolos também para a época, porque para a época eles liam dragão com a mulher, Babilônia, vai embora. Esses cristãos são tudo loucos, não sabem o que estão falando, manda embora. Então passou, chegou até nós. E hoje, maravilhosamente, por que está tudo em símbolo? Porque apenas para os servos. Quem não for servo não vai entender mesmo. Porque é para o servo entender. E o servo entende. Porque o servo estuda. O servo busca. O servo, quando tem estudo da Bíblia, ele vem. Ele quer. E a Bíblia e a palavra de Deus é para quem quer. É para quem quer. Não é? As maiores pérolas vão ser encontradas para quem busca. Para quem insiste. Para quem realmente tem vontade de encontrar. E quem tem vontade de encontrar, estuda. Não tem jeito. Bom, agora vejam. Então no ano de 96 ele disse, mas voltem agora para Apocalipse 4. Onde é que João está, irmãos? Onde João está? Em visão ele está onde? No átrio, no santo ou no santíssimo? Onde é que ele está? O pastor disse, ele está no meio. Ótimo. Ele está no meio. Por quê? Ele está no meio porque ele está vendo que Jesus está ali. Mas vamos prestar atenção agora no Apocalipse 4. Vamos lá? Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Vejam bem, onde ele está? Onde ele está? Aqui.
Se ele olha e vê uma porta aberta no céu, ele está olhando para outro lugar, sim ou não? Sim ou não? Ele diz, eu olhei agora, ele está aqui, eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Este é o local que a Bíblia vai chamar de céu. Por quê? Este é o mais alto dos altos. O santuário era na horizontal, porque o ser humano anda, mas os anjos voam. Então, vamos ver se ele olha mais para o alto ou não. A Bíblia diria isso, porque ele poderia olhar para o lado, para a esquerda, para a direita, para trás. O que diz assim? Depois dessas coisas, olhei e que estava a porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouviu falar comigo, disse o quê? O que disse? Não, tem um textinho antes. Amém. Opa, agora está respondido. O que foi dito? Sobe aqui. Agora eu quero, João, que você venha para mais alto. Esse é um convite para cada um de nós. Que ano estamos? 2019. Em 2018, em algum momento, vocês oraram, vocês pediram ou não? Pediram ou não pediram? Queriam ou não queriam a palavra de Deus? O que Deus disse agora para vocês? Sobe aqui. Eu quero vocês agora mais perto de mim. Eu quero vocês agora entendendo coisas que a maioria não vai entender. Vocês pediram, eu vou dar. Não pensem, irmãos, que as coisas acontecem por acaso. Pediu, dá. A palavra de Deus é clara quanto a esse nosso Deus maravilhoso. Diz a palavra de Deus que Ele é capaz de nos dar muito além daquilo que somos capazes de pedir ou pensar. É isso ou não é? A igreja imaginou que Deus fosse enviar um pecador para falar de profecia? Não acredito. A igreja pediu. Deus dá além do que ela precisa. Vai ser um pecador, vai ser um homem falho, vai ser um homem com as mesmas dificuldades dos irmãos. É o Rogério, como poderia ser o pastor Vilmar, como poderia ser o pastor Vanderlei, mas ele vai dar. E por razões que ele sabe, ele abriu esse tesouro. E aí, é simples. Você recebe ou não. Né? Recebe ou não. Então, o texto, sobe aqui, é um texto dado a João. João, sobe aqui, João. E a partir daqui, João, a partir daqui, você vai receber o espírito de profecia. Como sabemos disso? Vamos ler. Sobe aqui e eu vou te mostrar o quê? Perfeito. A Bíblia é perfeita, viu só? Lá você vai escrever o que passou, o que está acontecendo e vai pegar o futuro. Agora você vai entender o futuro. Agora nós vamos nos concentrar no futuro. Por quê? Porque a partir daqui, deste local, é que vem a maior luz que o homem nesta terra já recebeu um dia. Irmãos, nós vivemos tempos únicos. Pergunto, João está aonde? De novo, está onde? Aqui. E agora é dito, sobe aqui. Mas João foi levado em visão. Certo? Foi levado em visão. João, vou te mostrar o que vai acontecer. E nós? Nós estamos aqui ou aqui? Onde nós estamos? Profeticamente. Nós estamos aqui, irmãos. Aqui. Se não estivéssemos aqui, Deus não estaria nos ensinando isso hoje. Nós só podemos aprender isso hoje, porque estamos e devemos estar pela fé aqui. A pergunta é uma só. Você vai subir? Só essa. Sobe aqui, Senhor. Vou. Como é que você vai chegar até aqui? Pela fé. Pela fé. Ah, eu não acredito nisso aí. Vai ficar aqui. Só que tem um problema. Aqui já fechou a porta. Aqui não está mais aberta. Nós vamos ver. Lembre-se que nós estamos. Fecha uma porta que ninguém abre. E abre uma porta que ninguém fecha. Ele fecha também uma porta. Ele não só abre. Ele abre essa. Diz, vem para cá. Não vou. Aqui você não vai poder ficar também. Você vai cair. E esse é o problema.
Agora, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Então João não foi para lá fisicamente, ele foi em espírito, arrebatado, ok? Arrebatado em espírito, não foi arrebatado fisicamente também, como foi Elias. Elias foi arrebatado fisicamente, Elias foi com o corpo, foi embora, ninguém mais achou, certo? A Bíblia diz que Deus o tomou, é diferente. Aqui João não foi tomado, ele foi arrebatado em espírito, ele teve uma visão, se nós quisermos assim entender, né? Foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Prestem bem atenção sempre no texto para a gente não se perder. Ele agora está num local, e neste local tem um trono, certo? Tem um trono. E o que ele vê? E tem o que no trono? Assentado. Está sentado no trono, certo? Esse trono estava posto no céu. Este é o local mais alto dos céus. Lembrem-se de Paulo. Conheço um homem, se dentro do corpo, preste atenção aqui. Conheço um homem, se dentro do corpo, fora do corpo, não sei. Este homem foi levado ao... Quem lembra? Foi levado ao paraíso. E este homem foi levado, diz ele, ao terceiro céu. Qual é deles? Terceiro céu. Átrio. Não estava aberta ainda essas portas para ele ir, ou estava? Não, só foi aberta depois. Ele foi para cá, irmãos. Átrio, ou chamado paraíso também. É o mesmo local para onde irá. Quem? O ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino do céu. E o que é dito para ele? Te asseguro, estarás comigo no paraíso. Então, ele é levado aqui. Mas passa o tempo, João vê Jesus aonde? Aqui. Por que Paulo não pôde vir para cá e não pôde vir para cá? Por quê? Porque somente Cristo podia abrir essa porta. E enquanto Cristo não morreu, essa porta não podia ser aberta por absolutamente ninguém. Então Cristo abre esta porta. Por isso João pôde entrar. Senão não poderia também. Nenhum ser humano, nem em visão, poderia entrar num local desse se Cristo não abrisse primeiro. Ele é o ser humano que abriu essa porta e depois a outra. Só ele tem direito de abrir essa porta. Entendam isso, irmão. Tá? Só Cristo. Agora, versículo 3 do capítulo 4. O que estava sentado era na aparência semelhante a e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Então ele vê alguém. O homem pode ver a Deus? Não pode. Então tudo que é mostrado para ele é alguém que é semelhante a uma... O quê? Semelhante a uma pedra. Pergunta simples. Pedra de jaspe e sardônica. São as pedras, por assim dizer, específicas, que demonstram que este é quem? Quem é este que ele vê? Lembrem-se bem. Cristo está onde? Aqui. Está ou não está? Ele viu Cristo ali. Agora ele sobe aqui. E ele vai e vê um assentado sobre o trono, e este que está sentado sobre o trono é semelhante a pedra, e ele está sentado no trono. Este é o Pai. Perfeito. Por quê? Por que é o Pai? Se Cristo é a rocha, obviamente que o Pai também, e Cristo, ele é semelhante ao Pai, é representado aqui. Por favor, irmãos, não é que Deus é de pedra. Dá para entender essa simbologia? Ele vê semelhante, ele é mostrado, assim como é mostrado o dragão, que é Satanás, mas não é um dragão,
certo? É um anjo caído, é mostrado Deus como uma pedra. Por quê? Porque ele não pode ver, mas a lição que se está mostrando é essa, que Cristo sendo a rocha, o Pai, que é também de uma origem, origem não, é que a gente usa reino, né? Por isso a gente, reino. Nós temos então isso aqui, ó, está mostrando que de forma simbólica, o Pai é do reino mineral, simbolicamente, por favor. Então, reino mineral, o Pai é pedra, reino mineral, simbolicamente. O Filho é rocha, reino mineral. Dele sai a água, que é do reino mineral. Nós somos do reino, me ajudem, de que reino somos? Cristo nos comparou a árvores. E a que mais? Lavoura. Vós sois lavoura de Deus. De que reino é a lavoura? Vegetal. Qual é a diferença entre o reino vegetal e o reino mineral? Basicamente no que diz respeito às coisas de Deus. Pedra queima? Árvore queima? Está aí a diferença. Ser humano queima. Ser humano morre. Ser humano se perde. Ser humano será finalmente queimado. Porque é do reino vegetal. Mas quando ele aceita Cristo, ele começa a receber a água da vida. E a água da vida é de que reino? Mineral. Quando você começa a receber o reino mineral, a água da vida, você começa a se transformar numa Pedro, tu és, e sobre esta rocha, que é Cristo, edificarei a minha igreja. Vê que fantástico? Claro, Pedro, tu és pedra agora, porque tu me aceitou. Você aceita Cristo e começa a mudar a tua natureza. Carnal ou vegetal passa a ser de natureza o quê? Espiritual. E é comparada a pedra agora. Por isso, o Pai e o Filho são comparados a pedra. Correto? Pergunto, meus irmãos, eu não sei se é eu que gosto demais dessas coisas, né? Mas eu acho isso, essas lições, assim, simples de tudo, mas eu acho essas coisas tão fantásticas, essas coisas elas me fortalecem mais, talvez, do que, aquelas, porque é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo tão fantástica, que nós podemos participar da divindade. Não me entendam mal, não é, não, ele é divino, não. Da divindade vem aquilo que é divino, e a água, a palavra, ela é divina. A origem da Bíblia não é humana, irmãos. É papel que é humano, é verdade. É capa que é vegetal, queima, certo? Mas a palavra não queima. Você pode morrer. Você recebeu a palavra. Você pode morrer. Porque nós somos, no final das contas, vegetais. Mas a palavra no teu coração e na tua mente não morre. Não morre. Fica registrado. Então vejam, irmãos, que a lição em todos os sentidos, ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Nós realmente podemos nos transformar. Agora vejam que interessante. Versículo 4. O que estava sentado, diz o texto, né? Era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Que cor? Verde. O que é verde? Todos nós sabemos o que significa a cor verde. Esperança. Nós somos prisioneiros da esperança. O que é a fé se não é também a esperança? A fé é a firme convicção das coisas que se esperam. O que eu espero, eu a espero com esperança. Então, deste arco, a promessa que vem é: fique firme, tenha esperança. O que Deus quer nos mostrar o tempo todo é que nós devemos ser prisioneiros da esperança. Acreditar, mesmo quando tudo parece desandar.
Esta é a promessa dele. E aí, seguimos. Versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Estes são anciões. O que é um ancião? São pessoas que já foram levadas, e são 24. Por que será 24? Por que 24? Eles representam os 12 patriarcas e representam os 12, o quê? 12 discípulos, perfeito. Isso quer dizer que nós temos representantes, por assim dizer, 12 do Velho Testamento e 12 do Novo Testamento. Estes anciãos, então, estão mostrando que essa participação, aqueles que são anciãos, foram pessoas vividas nas coisas de Deus, como os discípulos foram, como outros. Se vocês me perguntarem quem são por nomes, não sei. Já tentei estudar, já tentei buscar. Poderia arriscar aqui alguns nomes, mas não vou fazer, porque a minha regra é estar escrito. E para mim isso não está revelado ainda. Para mim não. Tá? Então eu não vou arriscar. Mas sim sei que estão representados aqui os 12 patriarcas, que representam o Velho Testamento, e também os 12 discípulos. Isso não é difícil de se entender com esse número 24, que é extremamente sugestivo para nós na palavra de Deus, quando nós somamos. Quando vemos a mulher que estava vestida com uma coroa de 12 estrelas, nós também vamos achar isso, enfim, nós vamos ver também que a Nova Jerusalém tinha o nome dos 12 discípulos escrito nos muros, dos 12 patriarcas também. Então nós vamos encontrando, a todo momento, sem falar do 12 vezes 12, que dá 144, que é os 144 mil, que também tem uma simbologia aí que nós vamos estudar mais à frente, Bom, com certeza, não tem erro, não há como errar, Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Claro que ele vê isso também no futuro. Está sendo representado também aqui, se Deus está assentado no trono, e esses 24 estão assentados no trono, é porque eles vão participar de algum evento junto com o Pai do que vai acontecer ali, certo? Até aqui é o que temos, Bom, e diz o texto que do trono saíam o quê? Vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Do trono saíam relâmpagos. Alguém, por favor, abra o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 3. Mateus 28, 3. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Vou ler um pouquinho antes para ficar claro. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu, chegou removendo a pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago. Então, o relâmpago é quem? Amém. Agora a Bíblia respondeu, não tem mais erro, E do trono saíam... Não, do trono saíam... Anjos do Senhor. Do trono saíam anjos. É representado como relâmpagos, por quê? São anjos de luz. Imaginem o poder desses anjos e a velocidade deles. Relâmpago, quando ele estala, com aquela força, certo? Esta representação é real. Os anjos são comparados a relâmpagos. Eles não são relâmpagos, mas eles são comparados pela velocidade deles, velocidade e poder. Este poder não é deles. De quem é esse poder? De Deus. Só que como eles estão próximos de Deus, eles recebem este poder e vêm à terra para auxiliar o povo de Deus.
E aí saem como relâmpagos. Mas não é só relâmpagos. Ele aqui diz que saem relâmpagos e o quê? Trovões. Apocalipse 10, 4. Apocalipse 10, versículo 4. O que diz ali? Sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi. Os anjos que são representados como relâmpagos são os anjos do Senhor. E os anjos que são representados como trovões são os anjos do próprio Pai. Por isso, trovões. E a voz do Pai é como voz de trovão, enquanto a voz do Filho é voz como de trombeta. Lembra que a gente estudou lá? Trombeta, né? E claro, voz de muitas águas. Mas neste caso, né, voz de trombeta, trovão, relâmpago, trovão. A palavra de Deus não se equivoca, né? E vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Então, está representado aqui a plenitude do Espírito de Deus, a plenitude do que Deus é. Através disso tudo, como Deus vê a terra, né? A sua onipotência, a sua presença, tudo. Os anjos celeremente estão fazendo esse trabalho e nada escapa ao escrutínio ou à visão de Deus através do seu Espírito. Aqui representado como 7 Espíritos, mostrando a plenitude, ou seja, nesta época em que vivemos, a plenitude de Deus, a sabedoria de Deus, né, no sentido daquilo que o ser humano pode receber, está sendo aberta. Por isso, a luz que vem para nós hoje, ela vem daqui. Ela vem daqui. Certo? Vamos seguir. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Diante do trono como mar de vidro. Mar. Se Deus está sentado no trono e diante dele tem um mar de vidro, o que nós poderíamos entender por isso? Mar de vidro. A palavra de Deus apresenta as doutrinas do mundo, apresenta os erros que se ensinam como lamaçal. Um lamaçal com águas profundas. O que é um lamaçal e o que é água profunda? É uma água suja. Se a água suja é a falsa doutrina, é quando você começa a receber coisas completamente equivocadas. O que é a água pura que sai do trono do Pai? É a pura palavra. O que é água? Jesus disse. O que Jesus disse para a samaritana? Se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias e eu te daria água que jorraria para a vida eterna. Então o que é que sai? O que representa esse mar de vidro como um cristal limpinho, sem nada de sujeira? O que é? A pura palavra de Deus que sai do trono de Deus, exatamente do Santíssimo, para o seu povo na terra hoje. Por isso nós vamos encontrar, que nós já estudamos aqui pelo menos de forma rápida, os 144 mil, que não tinham engano na sua boca. Por quê? Porque estão sendo alimentados pela pura palavra que sai do trono de Deus. Pura, não tem nada de mistura errado. Por isso, irmãos, que nós, ao estudar a palavra, como fazemos aqui, procuramos estar puramente aonde? Dentro da palavra. Pode ver que nós citamos a palavra e citamos de novo a palavra e citamos a palavra. E é só palavra. Não é, bom, olha, aqui eu acho que não. É a palavra. Passo a passo nós vamos entendendo o que se ensina a palavra. E isso é a água pura que sai do trono de Deus. De novo, porque toda a Bíblia é um conjunto, né, harmonioso. Revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu. Da onde sai? Do trono de Deus. Ele dá, e agora Cristo, né, revela, porque ele dá água, mas isso não quer dizer que a gente entende a água que ele dá, não é? Ele dá, mas você não entende. Ele te deu um presente e diz, mas não entendo nada. Cristo revela para você. Ele revela, ele explica. E o anjo traz. E João escreve. E nós recebemos. Não é assim? Sai do trono, que é, a Bíblia diz que ele que é a fonte, o manancial de águas vivas, né? É dali que sai a água viva, que é a palavra de Deus, né? Então, semelhante ao cristal, no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal, semelhante a um bezerro. Tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então agora nós vemos estes que são representados como animais. Representados, não são animais, são representados, né? E nós vamos ver, irmãos, qual é a grande característica que nós encontramos no leão? Leão. Nós vamos encontrar então que aqui está se... Amém? Perfeito. Porque daqui para frente vai ser preciso ter coragem. Será representado e mostrado aqui as características que serão dadas também ao seu povo através destes que estão aqui mostrando estas características. Bezerro, força, vitalidade. Águia. O que nós vamos encontrar simplesmente na águia? Visão. Visão espiritual para ver o que outros não veem. É a visão espiritual ali representada também, como nós vemos pela águia, né? E, finalmente, nós vamos ver um que tem rosto como de homem, mostrando a humanidade aqui representada também. Então, nós temos que, neste aspecto todo, neste cenário, nós seremos, cada um de nós, se de fato buscamos a Deus, nós vamos receber para poder enfrentar. Lembre-se como é que começa o capítulo 4. Como é que ele começa? Ele começa mostrando o quê? Viu uma porta aberta. Essa porta que é aberta, ela só é aberta para quem? Para aqueles que vão ser perseguidos por Satanás. Lembre-se que estamos dentro disso. E para que a gente possa receber agora esta mensagem, que é uma mensagem forte, para receber essa mensagem e para poder compartilhá-la, será necessário visão espiritual. Quantos estão vendo isso hoje? Quantos? Pouquíssimos. Pouquíssimos. A maioria está comendo, infelizmente, com perdão da palavra, grama, como o pastor viu recentemente. Infelizmente, estão simplesmente perdidos, não sabendo no que creem. Não tem segurança. Por quê? Porque o que se vê hoje, infelizmente, é isso. Então será necessário visão espiritual que vai ser recebida pelo espírito de profecia que nós falamos, que vai te dar capacidade de ver o que os outros não estão vendo. Jesus, inclusive, quando ele falava as parábolas, os discípulos chegaram: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? O que ele disse? Para que vendo, não vejam. Então, o Apocalipse não está aqui para todo mundo, tá? Ele abre e o que ele vê? Nada. Ele vê, mas não vê. Ele ouve, mas não escuta. Não entende. Por isso nós vamos ver agora esta necessidade, né? A humanidade, ou seja, não importa que nós sejamos humanos, mas nos pode ser comunicados todos esses dons que serão necessários para levar avante, né? 8. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que há e que há de vir. Estes são anjos
Estes especificamente têm quantas asas? 6. Que anjos são? Serafins. Não são querubins. Estes são representados pelos serafins. Anjos, serafins. Diz aqui que tinham olhos, claro. Por quê? Porque estão percorrendo a terra e estão vendo todas as coisas, né? 6 asas ao redor e por dentro estavam cheias de horas. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo o quê? O Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Eles estão diretamente servindo ao Pai, certo? E o que eles fazem é constantemente louvar a Deus como? Santo, santo, santo é o Senhor. Agora, veja aqui. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Não há aqui a menor forma de se equivocar desde que a gente leia a Bíblia. Onde é que nós encontramos que era e que há de vir? Lá em Apocalipse 1 também. Só para isso ficar bem claro, né, para que a gente tenha isso sem erro, Apocalipse 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Este é o Pai, né? Era e há de vir, porque o Filho é representado como primogênito dos mortos, né? Aqui apresenta aquele que existe, sempre existiu e sempre existirá. Enquanto Cristo, em algum momento, pode parecer absurdo, mas em algum momento Cristo não existia. Por quê? Por que em algum momento não existia? Ele morreu. Então a Bíblia apresenta claro que Cristo, irmãos, aquele que tem a eternidade em si próprio, não há como você dizer, não, Cristo simplesmente evaporou. Não é isso que estamos falando. Nós estamos mostrando que Deus, o Pai, não conheceu a morte, enquanto o Filho, sim, sendo o primogênito dos mortos, conheceu a morte. É como se dissesse, houve algum momento em que ele não existia, ele não estava com os discípulos, porque ele havia sido morto. E a pessoa morreu, você diz, ele não existe. É isso que dizemos. A Bíblia usa, claro, uma terminologia que a gente possa entender também, tá? Aqui não há muito segredo, né? Então, aqui diz, e outra coisa interessante, vocês acham que esses anjos sabem fazer um culto correto, sim ou não? Eu creio que sim. Vocês vão ver que esses mesmos anjos, né, o trabalho deles e o culto que eles prestam é santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Não me levem a mal, irmãos, eu quero apenas que vocês entendam isso. Esses anjos sabem como se faz um culto a Deus. Vocês não vão ver esses anjos pulando, vocês não vão ver esses anjos rodopiando, vocês não vão ver esses anjos rolando no chão, vocês não vão ver esses anjos esperneando, vocês não vão ver nada disso. E se nós somos, como disse o anjo, adora a Deus, que eu sou conservo teu, se nós somos como esses anjos, tendo a luz que eles têm, nós temos que adorar a Deus e aprender a adorar a Deus como eles, porque eles sabem como se adora. O livro de Isaías também mostra uma adoração, onde eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E eles, inclusive esses anjos, tapam os olhos com 2 asas, tapam aqui com as 2, e as outras 2 eles se mantêm. Então vejam a reverência que esses anjos têm. Esses anjos, e tem anjos desses aqui, porque eles amam louvar a Deus, eles amam estar na igreja de Deus. Quando se prega a palavra, não pensem que eles vão estar no parque, não estão. Eles estão onde se prega a palavra, porque eles assistem com aqueles que pregam a palavra, porque eles são mensageiros da palavra. O anjo parte do céu para revelar a palavra, trazer a palavra revelada. Então eles amam a palavra. Eles não gostam de confusão dentro da igreja. Eles não gostam de igreja que fica rodopiando, pulando. Eles não gostam. Igreja com gritaria, eles não gostam. Entendam bem, há uma diferença entre reverência, entre alegria no Senhor e gritaria. É diferente. Se vocês estudarem, inclusive, quando Elias esteve ali no Monte Carmelo, lembram? Quem é que gritava? Eram os profetas de Azera. Faziam uma gritaria.
E aí ele vem, restaura o altar. O que é restaurar o altar? É preciso restaurar o altar, porque as igrejas estão com o altar completamente arrebentado. É espiritual essa restauração, é preciso restaurar a palavra. Por que será que ele colocou 12 pedras, pastor? Sabem por quê? Porque a restauração das igrejas só será possível quando nós entendermos isso aqui. Quando nós colocarmos 12 pedras formando novamente o altar. Quando nós levantarmos de novo o que ensinaram os patriarcas e o que ensinaram os discípulos. Porque faz muito tempo que a ordem de Cristo está sendo desobedecida. Ele disse: ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. E as igrejas não estão ensinando o que ele mandou ensinar. Isso não é novidade para ninguém que realmente estude a palavra. Por isso as igrejas de Filho estão cheias de nada. Estão cheias de mortos-vivos. Por isso Jesus disse: vem e segue-me. Senhor, deixa que eu enterre meu pai primeiro. Deixa os mortos que enterrem os mortos. Vem e me segue. As igrejas estão cheias de mortos-vivos. É um fato. Mortos-vivos. Porque só o que pode dar vida é a água da vida. É a água da palavra. Por isso eu digo para vocês e repito. Eu fiquei muito feliz porque são poucas, mas encontro igrejas que querem a palavra. Que agradeço a Deus, porque Ele tem me mandado para igrejas que querem a palavra. Porque se a igreja não quiser a palavra, podem ter certeza, eu não tenho que fazer mesmo dela, porque eu não sei fazer outra coisa. Então, se me pedir para falar, pastor, sobre outra coisa, as pessoas às vezes me dizem: pastor, me explique sobre tal coisa, onde é que está na palavra? Onde é que está na palavra? Não está. Então, eu não tenho como explicar. Eu não sei explicar o que não está na palavra, mas eu não me pedir. Se me pedir para explicar coisas que não estão na Bíblia, eu não sei explicar. Porque eu não fui chamado para explicar o que não está ali. Nós abrimos a palavra, não é, pastor? E ensinamos a palavra, mas se não está na palavra, mas você quer que eu te explique? Se vier me pedir para... Como é que se faz um óculos? Eu não sei, não está escrito na Bíblia como é que faz o óculos, como é que eu vou explicar? Agora, claro, eu posso ensinar algumas outras coisas do dia a dia, mas no tocante às coisas espirituais, eu só posso ensinar a palavra, porque senão perdemos todo o tempo, não é? Ficar uma hora e pouco na igreja ouvindo e não ouvir a palavra, irmão, aí não dá, não é? Bom, encerramos aqui, né? E quando os animais davam glória e honra e ações de graças do que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, tiravam as suas coroas. Tiram, né? Ele viu o que aconteceria no futuro, que essas pessoas salvas, essas pessoas fantásticas, esses anciãos, todos salvos um dia pelo poder da palavra de Deus, nenhum deles poderia dizer: esta coroa é minha. Isto significa unidade. Como é que está o irmão? Não, eu estou muito bem. Como é que está a fé do irmão? Estou muito bem. Não está bem, não. Não está bem. O verdadeiro cristão, ele desconfia de si mesmo. Ele não acha que está bem. Ele luta dia a dia para melhorar. Ele sabe que a coroa da glória está reservada, mas ele também sabe que ele pode perder essa coroa, né? E finalmente, dizendo, né, e isso, né, que seja o nosso coro, irmãos, a partir de hoje, seja o nosso coro, não só na boca, não só pela boca, mas pelo coração. Digno é Senhor, não eu, não o pastor, não o pastor, digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amém? Deus seja louvado, não é, irmãos?